olha só o poder do cigarro. O cigarro, ele vai reduzir a ansiedade porque vai aumentar o nível de serotonina, tá? Ele vai aumentar a atenção da pessoa porque vai aumentar o nível de noradrenalina. Ele vai aumentar a motivação da pessoa porque aumenta a dopamina. Ele vai tirar a atenção de coisas que não são muito importantes porque reduz o glutamato. Ele vai a acetilcolina, tá? Que vai melhorar a memória. Então, a questão é um exército de neurotransmissores que está trabalhando a favor dessa substância, que faz com que a pessoa realmente fique viciada, tá? E é um vício neuroquímico. Então, se nós estamos falando de um vício mesmo, ou seja, que está atuando na neurobiologia, nós estamos falando da necessidade de um tratamento médico, tá? Em paralelo a um tratamento psicológico, ok? Comportamental, por exemplo. Num primeiro momento, é interessante observar a função do comportamento. Ou seja, em quais momentos do dia a pessoa sente mais necessidade de pegar um cigarro e fumar, tá? Então, ir anotando. Vai anotando, opa, em tal contexto eu tive esse comportamento e aí depois que eu fumei eu tive tal consequência. Ou seja, tive algum tipo de reforçamento. Ou seja, eu me mantive mais calmo, eu consegui ter uma atenção maior. Então, após fumar, a minha atenção melhorou? Foi para isso? Foi para melhorar a minha memória? Foi para reduzir a minha ansiedade? Foi para reduzir algum tipo de incômodo, algum tipo de angústia que eu estava sentindo? Foi para me colocar em uma situação social de uma forma mais confortável? Qual foi a função daquele cigarro? Então, à medida que a pessoa vai registrando isso, ela vai percebendo que realmente cada cigarro tem a sua função. Mesmo que o sistema neurobiológico esteja ficando dessensibilizado em relação àquela substância e fique pedindo mais, porque tem esse lado, tá? Que nós vamos aumentando o nível de receptores em relação à substância e a fissura vai aumentando. Então, então o corpo vai pedindo mais substância, tá? Porque o nível de receptores é maior, então a fissura é maior. E se nós pararmos para reparar, o que acontece? Nós deixamos de ter prazer em relação a outras atividades que são mais naturais na nossa vida. Por exemplo, a pessoa que fuma, ela come para depois fumar. Ela faz sexo, muitas vezes, para depois fumar. Faz uma atividade física extrema, com obrigação total. Ela toma um cafezinho lá para depois fumar. Então, tudo que está relacionado, não que o café seja algo tão necessário, mas assim, eu estou falando das questões que são mais necessárias. Por exemplo, comer. O prazer em comer é necessário para o ser humano e para todos os animais. Então, esses prazeres naturais, eles vão sendo substituídos pelo cigarro. Porque tem um tipo de hipersensibilização desses neurônios que estão relacionados ao prazer, que vão ativar o sistema dopaminérgico. Inclusive o receptor nicotínico vai fazer isso, vai ativar esse sistema para que nós, por exemplo, quando a gente come, a gente tem que sentir prazer pela comida, porque senão nós vamos morrer. Isso é com todos os animais. Se nós não sentirmos prazer com o sexo, nós não vamos dar continuidade para a nossa espécie. E assim por diante, todos os prazeres que são naturais, que são biológicos. Só que essas substâncias, não só o cigarro, mas essas substâncias que causam vício,
Então, através dessa análise da função, né, do comportamento, nós vamos também inserindo esses prazeres naturais na nossa vida. Ou seja, colocando de uma forma que nós vamos nos gratificando. Gratificando como? Por exemplo, nos parabenizando, dando uma confirmação que aquilo é bom para o nosso sistema dopaminérgico, para o nosso sistema de recompensa, ou seja, falando, olha, isso compensa mais do que aquela substância. Então, nós temos que ir inserindo novamente esses prazeres que são naturais, isso gradualmente, devagar, né, tranquilamente, para acostumar. Nós vamos criando uma nova rede neural que vai, de certa forma, competir com essa rede neural que é relacionada ao vício no cigarro em si. Inclusive, fazendo em paralelo, sentiu vontade de fumar, e aí vai e faz uma atividade que é natural. Inclusive, pode estar, né, utilizando também técnicas de relaxamento e assim por diante, tá? Que isso tudo vai, por exemplo, respiração, relaxamento corporal, né? Por exemplo, aquele do Jacobson, por exemplo, e assim por diante, para poder criar uma rede neural paralela, tá? Isso se chama lei de Hebb, isso é a neurociência que fala. Que aí você vai fortalecendo essa rede neural de forma que aquela rede neural que está relacionada ao vício vai reduzindo. Claro que um tratamento medicamentoso, um tratamento médico, tá? Em paralelo é muito importante, porque você dá espaço, tá? Para a sua neurobiologia para fazer isso. Então, a lei de Hebb, nós fazemos o quê? Ao mesmo tempo que vem aquela vontade emocional, que está relacionado a pegar um cigarro e fumar, tá? Mas que você foi identificando lá através dessa análise do comportamento. Aí você foi vendo que em determinados momentos tinha aquela vontade em função de tal coisa. Você vai substituindo por um novo comportamento, um comportamento que você está reforçando, porque você está se gratificando e até se parabenizando e assim por diante, em função de estar fazendo, você está conectando duas redes neurais ao mesmo tempo. Aquela antiga que está relacionada ao vício e a nova que está relacionada a novos comportamentos ao mesmo tempo. Aí você fortalece essa dos novos comportamentos. Quando você faz isso, você enfraquece, ou seja, você deixa ativar. Então, assim, você deixa mais ativada essa rede neural que está relacionada, tá, aos novos comportamentos. Isso é muito interessante. E você vai fortalecendo. Tanto criando uma rotina em relação a isso, mas também chega um momento que isso vai se tornando inesperado. Vai se tornando uma surpresa. Porque, por exemplo, você começa a fazer uma atividade física e a academia te liga e fala, pô, hoje vai ter um evento tal e vem fazer e tal, não sei o quê, né? Aí você fala, nossa, que legal. Aquilo se torna um tipo de condicionamento intermitente, um reforço intermitente. Que isso também pode acontecer com o próprio cigarro, que aí não é legal, mas acontece. Por isso que a gente tem que estar se afastando desses comportamentos. Por isso que nós temos que ir nos afastando dos comportamentos que são negativos, né? Entre as, por exemplo, o próprio hábito de fumar, né? O vício no cigarro, e ir nos aproximando de comportamentos que são benéficos, que são naturais, que são positivos para a nossa saúde. E aí, nesse ponto, o que acontece? Pode acontecer em algum momento de te chamar, de você ver um cigarro, ver alguém vendendo lá no estabelecimento, tal, o cigarro, e isso, vai te remeter para esse lado. Só que como você está fortalecendo os hábitos positivos, você vai ficar mais suscetível a, por exemplo, um chamado da academia para você fazer uma atividade que é inesperada.
Porque a atividade inesperada, a surpresa, vai ativar o nosso sistema dopaminérgico, que é o nosso sistema de recompensa, através de um erro de previsão. Isso é muito interessante, que na realidade é assim que nós iniciamos um vício, por exemplo, ou uma repetição de hábitos, de comportamentos. Tá? Então, por isso que a pessoa que está com o vício, ela deve se afastar daquelas situações, daqueles contextos que estão relacionados ao vício e se aproximar de contextos que são relacionados a uma vida saudável. Porque aí ela vai, através desses contextos de vida saudável, vai ter esses erros de previsão, ou seja, em algum momento a academia vai entrar em contato e falar, hoje vai ter uma atividade tal. E vai ter uma atividade aqui na academia interessante e tal, e aí você se permite, sabe? Porque você começa a sentir prazer com aquilo. Você está ativando o seu sistema de recompensa por um outro lado, por uma outra via, tá? Então, essa é uma questão. E aí, só que aí, depois que a gente analisou tudo isso que eu falei, é algo momentâneo, que é importante já fazer para poder ir trabalhando mesmo, né? A saída desse vício. Mesmo que você, nesse período, esteja fumando. Ou seja, ou até isso serve para outras drogas também, tá? Mesmo que esteja usando. Mas naturalmente a pessoa vai reduzindo. Porque é o processo, esse é o processo, tá? E só que aí tem uma outra questão que é mais profunda. E aí tem essa questão que é mais profunda, que é o quê? Voltar lá atrás e perceber o que levou você a fumar pela primeira vez, tá? Normalmente, tá? Aí que tá, sempre eu falo, cada situação é uma situação, cada vida é uma vida, cada contexto familiar é tá? De amizades é outro. Então, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Que é bem comum, que acontece bastante, que é essa necessidade de pertencimento que nós temos, que por algum motivo, na criação, na família, a pessoa, em algum momento, não se sentiu pertencente. E como que isso acontece? Por exemplo, em relação a uma falta de conexão emocional, seja com o pai, ou com cuidadores, né? Não precisa ser pai e mãe, com algum cuidador, tá? Aquela pessoa que te criou, aquelas pessoas. Então, essa falta de conexão cria essa sensação de falta de pertencimento. Muitas vezes, essa expressão emocional que a criança ou adolescente estava buscando foi restringida, foi inibida, foi privada em função, por exemplo, de críticas, sabe? E sempre quando a criança ia fazer alguma coisa, ela era vista como errada, ela estava sempre errando, entre aspas, né? Porque não, ela tem que ir buscando nas tentativas e erros que vai aprendendo e assim por diante. Mas essa falta de conhecimento em relação a entender as emoções, essa falta de conhecimento em relação a entender, né, e deixar fluir, saber se conectar emocionalmente com a criança, com o adolescente, vai fazendo com que ela, por exemplo, se sinta inadequada, aí ela não consegue ter uma interação boa, né, com a família, e ela vai se sentindo, vai se retraindo, vai compensando isso com tentando aparecer mais, tentando ser mais visto de diversas formas por aqueles cuidadores, né, que ela quer ser vista, que não está sendo vista por um ou pelo outro, por exemplo. E aí isso vai se repetir na escola, por exemplo, na relação com as amizades, principalmente na pré-adolescência, adolescência. E o que vai acontecer? Por exemplo, chega alguém
por exemplo, chega um coleguinha, uma coleguinha e fumando e tal, né? Ou também usando outro tipo de droga, e a pessoa quer se sentir pertencente a um grupo, tá? E admira aquelas pessoas e tal, e claro, fazendo o que eles fazem, repetindo, imitando, tá? Que é assim que a criança aprende, vai também usar. E aí na hora que usa, puf, nossa, é uma maravilha, porque vai ativar todas aquela neurobiologia que eu estava falando, né? E também essa questão emocional vai ser suprida de pertencimento, tá? Isso é um exemplo, tem várias outras questões que podem ter acontecido, tá? Mas é que eu tenho que me resumir, tentar sintetizar, que é o que eu não estou conseguindo aqui, né? Estou falando bastante. Então é assim, analisando também essas questões mais profundas, né, que são emocionais, que a gente está falando de uma questão inconsciente, que muitas vezes a gente nem lembra, tá? Que são questões que foram lá de trás mesmo e que tem até uma herança genética e assim por diante, tá? Que nós vamos conseguir realmente tratar a raiz do vício. Porque senão a gente trata o quê? A superficialidade. Ou seja, a parte mais superficial do vício. Porque se a gente trata só a parte mais superficial, a gente trata... a pessoa pode repetir o vício, algum tipo de vício. Ou seja, pode substituir por outro vício. Tá? Então isso é muito importante. Então vai substituir como? Por exemplo, vai deixar de fumar, mas vai comer mais, vai comprar mais, né? Ou seja, vai criar alguma compulsão, porque na realidade é essa falta emocional, é essa ferida emocional que, ou seja, foi criada lá atrás, tá? Que não foi tratada. Então tem que tratar essa ferida emocional para que esse sistema inconsciente, automático, que está gerando um impulso para usar algum tipo de substância ou de comportamento, tá? Ele cesse, realmente cesse. Mas para isso tem que ser um mergulho mesmo. Né, nas questões lá da infância, todo um processo. Então, assim, com cada pessoa, né, vai ser de um jeito, porque, assim, foram criações diferentes, os motivos que ela criou essa ferida emocional e que criou esse sistema autômato, né, automático e impulsivo para tá repetindo esse vício em compensar, esse vício em evitar essa dor emocional. E aí, evitando, a gente compensa com alguma substância, né, com algum comportamento, para o quê? Para ir abafando, para ir anestesiando, para ir sempre reduzindo essa dor que foi criada lá atrás. Então, nós temos que chegar nessa dor emocional para poder trabalhar ela, para poder realmente cuidar dessa criança ferida. E assim que, com todo esse processo, trabalhando neurobiologia, trabalhando a questão comportamental, trabalhando essa questão emocional, que é muito profunda, que vai ter a ver, né, com a criação de impulsos, né, tanto comportamentais quanto pulsões, né, ou seja, a criação, né, de pensamentos e que vai nos levando para um determinado caminho que nós não queremos, por exemplo, pegar o próximo cigarro, tá? Isso tudo vai fazer com que a pessoa realmente vá saindo desse caminho, e quando sai, ela não está sujeita a colocar um outro vício, uma outra compulsão, tá? Ou uma outra repetição comportamental que está vinculada àquela ferida emocional que foi feita lá na infância, na pré-adolescência, assim por diante.
Então, assim, eu espero ter ajudado, tá? Eu sei que é um caminho árduo para sair de um vício, tá? Eu sei muito bem disso. E, bom, mas eu espero que essas informações tenham realmente auxiliado, e cada pessoa tem o seu caminho, também o seu caminho terapêutico, tá? Então, analisa bem essas informações e escolha o caminho que você se sente mais confortável, mas que seja o caminho, né, da saúde, que seja esse percurso para a saúde, para ter Porque, olha, qualquer vício faz com que a pessoa não tenha uma vida plena, realmente plena, sabe? Só o fato de, às vezes, subir uma escada e sentir ofegante e tudo mais, isso já tira essa plenitude. Então, vamos nesse caminho, vale a pena. Então, muito obrigado pela sua participação, viu? E no que eu puder ajudar, estou à disposição, tá ok? E estou torcendo aqui para que você se supere, tá ok? Porque você merece, tá bom? Um abração, viu?